Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai inaugurar o nosso quadro Trino Responde. Hoje eu vou responder algumas perguntas que o JP trouxe aqui pra gente e fiquem ligados porque essa dúvida também pode ser sua. E outra coisa, pessoal, se você ainda não está curtindo o nosso canal, se inscreva nele e curte esse vídeo e ativa os sininhos porque semanalmente vai ter conteúdo novo. E se você também ficou com alguma dúvida sobre alavancagem patrimonial ou crédito, não deixa de colocar sua pergunta aqui embaixo que eu mesmo vou ter o prazer de te responder. Primeira pergunta. Eu entrei no consórcio, mas até agora não fui contemplado. Isso é normal? Sim, é normal. O consórcio ele é um produto, em via de regra, de planejamento, então é muito normal você, às vezes, demorar de 1 ano a 3 anos para você ser contemplado quando você tem estratégia. O ponto central não é saber se você já foi contemplado ou não. O ponto central, quando você entra num consórcio, é saber qual que é a estratégia que você está montando para estar aumentando a sua probabilidade de ser contemplado dentro daquele grupo com aquela determinada cota. Esse trabalho ele é feito de forma minuciosa, cada administradora tem uma regra completamente diferente do que a outra, e aí a gente vai analisar algumas características da tua necessidade e da tua possibilidade financeira para a gente definir a estratégia mais adequada para o seu caso. Então, o ponto central quando a gente fala como que eu tenho que entrar num consórcio é se você está entrando com uma estratégia clara. É isso que vai te colocar num patamar completamente diferente do que aquele cliente que só comprou um consórcio sem nem saber o que estava fazendo. Mais uma pergunta do JP. Vamos lá. Se eu quiser acelerar, vale a pena dar o lance ou é arriscado? Bom, pessoal, depende. A gente vai ter que analisar muito, né, o objetivo do que você está querendo dar o lance. O lance por si só, ele muitas vezes ele é interessante quando o seu objetivo está na aquisição do bem o mais rápido possível. Se você está querendo dar o lance único e exclusivamente para você ter uma cota contemplada, provavelmente não vai valer a pena. O segundo ponto que a gente vai ter que analisar se vale a pena ou não dar o lance é o seguinte, é saber se o lance que você quer dar está compatível com a estatística das últimas assembleias. Muitas vezes não vai adiantar você dar um lance de 20% ou 30% se a média dos últimos lances estão em 50% ou 60%. Então a primeira questão para ser analisada, a média das últimas assembleias. Segundo ponto crucial para ver se vai valer a pena você estar dando o lance ou não, é se o lance vai estar depois de você ser contemplado, se depois de você ter gastado boa parte do seu capital, se você vai conseguir ter recursos para pagar as próximas parcelas. Que mesmo que elas reduzam depois da contemplação, você tem que saber que você não pode atrasar suas parcelas depois de contemplado. E o terceiro ponto, e não menos importante, é entender se o lance que você vai estar dando, ele vai estar impactando muito no custo financeiro da sua operação. E isso poucas pessoas sabem fazer. Tem muita gente dando lance muito alto que muitas vezes está tornando o consórcio muito mais caro do que uma operação de financiamento. Terceira pergunta. Carlos, eu vi gente vendendo carta contemplada. Isso vale a pena ou é cilada? Bom, vender carta contemplada hoje está na moda e ela faz sentido na maioria dos casos, mas nem sempre vai valer a pena. Mais uma vez, é muito importante a gente entender a matemática financeira envolvida por detrás da compra ou de uma venda de uma carta contemplada. Por se tratar de um mercado de balcão e onde muitas pessoas acabam negociando sem saber fazer uma matemática financeira
adequada para ver se está valendo a pena você vender a sua carta contemplada por determinado valor ou comprar uma carta contemplada por outro determinado valor, isso vai parear se você está fazendo um bom negócio ou não. A gente aqui dá toda essa assessoria, toda essa consultoria. Hoje, de cada 100 clientes que a gente tem aqui na Trino Capital, 80 clientes, eles entram para a nossa base de estratégia de alavancagem patrimonial com um objetivo: comprar a carta para venda. E isso a gente dá toda a assessoria, a gente faz o cálculo financeiro, se está dando lucro, se não está dando lucro, e quando que é o momento ideal para você vender sua carta contemplada ou não. Então, assim, ponto central para você estar entendendo. A gente precisa analisar de forma mais profunda a matemática financeira para você saber se você não está vendendo algo que é muito precioso por um preço muito barato ou se você está comprando algo que não tem muito valor por um preço muito alto. E isso, a matemática financeira, ela vai trazer essa resposta para a gente quando a gente analisa o produto que você está comprando com um produto similar que teria no mercado. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. É comum que a gente compre uma carta contemplada de consórcio de carro por uma taxa, por um custo daquela carta contemplada mais alta do que uma carta contemplada de imóvel. E por que isso acontece? É porque o funding, o dinheiro que você consegue para você comprar um imóvel financiado, é muito mais barato do que o custo do funding de um dinheiro que você consegue para comprar um carro financiado. Isso tem N motivos que eu posso falar aqui para vocês. O primeiro é que o funding do crédito imobiliário, ele vem da poupança. E o funding do crédito de financiamento automotivo, ele vem de um dinheiro da tesouraria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu posso trazer aqui para vocês é o ativo que a instituição financeira tem como garantia. Um imóvel, ele é uma garantia mais valiosa e mais segura para a instituição financeira do que o carro. Então isso faz com que a conjuntura dos produtos transforme um financiamento imobiliário a um preço muito mais barato do que o financiamento automotivo. Então, você nunca pode comparar banana com maçã. Então, quando você está comparando uma carta de consórcio imobiliário, é diferente do preço que você vai estar calculando de uma carta de consórcio de um financiamento automotivo, de uma carta de consórcio de automóvel. Então, pessoal, é muito importante que você entenda as regras macros do mercado financeiro para decidir se você está fazendo um bom negócio ou não. E quando falta esse conhecimento, se faz muito necessário você buscar um especialista na área para te dar essa consultoria. Quarta pergunta: depois que eu for contemplado, o dinheiro cai na minha conta? Essa é uma pergunta que eu escuto diariamente nas reuniões de diagnóstico patrimonial que a gente faz. Não. Quando você é contemplado, o dinheiro não cai na sua conta. Isso traria, pessoal, um risco muito grande para o grupo como um todo. Imagina, eu tenho uma carta de R$1 milhão, eu paguei 3 parcelas de R$5 mil, paguei R$15 mil e fui contemplado. E aí, nesse exato instante, eu tenho uma carta de crédito de R$1 milhão que eu saco para minha conta do banco. O que eu poderia fazer? Parar de pagar o meu consórcio. E isso traria um risco muito grande para o grupo. Então, como que funciona a engenharia que traz para o modelo de consórcio uma segurança para os outros cotistas? O meu R$1 milhão, no momento que eu sou contemplado, ele obrigatoriamente está disponível para uso. E mais do que isso, ele fica aplicado num fundo de renda fixa, rendendo mês a mês. E aí o ponto central é que para eu utilizar esse crédito, eu preciso utilizar ele dando alguma garantia em troca que vai ter, no mínimo, o valor do meu saldo devedor. Então, se o meu saldo devedor é de R$1 milhão e eu estou comprando um imóvel de R$1 milhão, eu estou colocando aquele imóvel para garantia numa ausência de pagamento das minhas parcelas. E isso garante para o grupo uma saúde financeira,
Porque uma vez que eu pare de pagar o consórcio, o que vai acontecer? A administradora de consórcio, ela vai tomar o meu bem, que eu coloquei como garantia, colocar ele em leilão e colocar o dinheiro da venda desse imóvel para a saúde financeira do grupo como um todo. Espero que tenha ficado claro essa resposta. Vamos lá, pessoal, mais uma pergunta. Carlos, se eu parar de pagar, eu perco tudo? Bom, não é bem assim, é mais complexo. Eu vou explicar aqui para vocês de uma forma mais detalhada. Quando a gente está entrando num consórcio, basicamente a sua parcela ela é composta de três coisas que você está pagando. Você está pagando o teu fundo comum, você está pagando a taxa de administração e, eventualmente, você está pagando um seguro de vida, que ele é opcional. O fundo comum é tudo que você está pagando, que esse dinheiro faz parte de um dinheiro seu, que está contribuindo para o grupo, para a formação de capital do grupo, para as contemplações. A taxa de administração é a taxa que vai da sua parcela para a administradora, para ela fazer a gestão, a administração de todos os cotistas, do faturamento dos bens e dar toda a assessoria para todo o grupo. E o seguro, ele é um produto que você paga mês a mês e que você, depois que você paga, você já usufruiu daquele benefício que ele foi utilizado ou não. Dito isso, a gente vai analisar, no momento que você parou de pagar, quanto que foi a sua contribuição para o fundo comum. Aquele ali é a parte do dinheiro do que você pagou que é seu. Só que aí vem um problema que a gente tem que analisar também, o contrato que você fez junto com a administradora para saber se você tinha que pagar multa e juros por atraso ou por inadimplência. A maioria das administradoras, nos seus contratos, coloca uma multa em caso de inadimplência. Então você vai ver o que você pagou de fundo comum menos a multa que você vai ter que pagar para a administradora. Dito isso, feito esse cálculo, você tem que entender que você ainda não vai ter o seu dinheiro de forma automática. A sua cota ela vai ser cancelada e ela vai entrar para um sorteio de cotas canceladas. Depois que você for sorteado nas cotas canceladas, você vai poder retirar o seu dinheiro. E é por isso que aqui, muitas vezes, a gente diz que a gente demite clientes. Por que a gente demite clientes? É porque existe um cuidado muito importante de você fazer um consórcio com um planejamento muito adequado, para que você não tenha, durante esse período, uma probabilidade alta de inadimplência, porque isso vai jogar muito contra a sua estratégia financeira. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do JP. Essa pergunta eu gostei muito. Com a Selic caindo, ainda faz sentido entrar em consórcio? A gente teve aí nesses últimos tempos 2 quedas da Selic e olha só, pessoal, a gente não tem mais uma sinalização positiva que essa trajetória de queda na taxa de juros vai se continuar. Mas ainda assim, mesmo com a sinalização da taxa de juros caindo, a nossa recomendação e a nossa visão econômica para médio e para longo prazo é que ainda continua sendo muito favorável à compra de consórcio. Por quê? Principalmente imobiliário, porque com a queda de taxa de juros, automaticamente a gente vai ter uma aceleração nos preços dos imóveis. Então a gente está prestes a ver uma grande movimentação de alta de preço dos imóveis. Então, o quanto antes você se posicionar no seu consórcio e se for contemplado, você vai poder ainda comprar ativos baratos que eles tendem a valorizar no médio e no longo prazo, principalmente com a queda da taxa de juros. Espero ter te ajudado com essa. Mais uma pergunta. Se você fosse começar hoje, o que você faria diferente? O primeiro ponto aqui é que eu jamais entraria sem estratégia. Segundo ponto, primordial, é que eu faria definitivamente um orçamento familiar. Eu entenderia claramente se eu já estou com reserva de emergência feita, se o meu orçamento familiar ele cabe um espaço para a parcela do consórcio que eu vou estar contratando, mesmo que haja um imprevisto. É muito importante
num planejamento financeiro que você esteja fazendo, principalmente com alavancagem patrimonial, é que a estratégia ela esteja condizente com o seu orçamento familiar. Então esses seriam os pontos que jamais eu erraria novamente e que hoje todas as minhas estratégias elas estão muito pautadas nesses dois fundamentos principais. Entender se eu estou entrando naquele consórcio com uma estratégia clara e segundo, se eu estou entrando naquele consórcio de uma forma em que aquela parcela, de forma alguma, vai comprometer o meu orçamento familiar. Pense nisso. Então é isso, pessoal. Se você já está num consórcio ou está pensando em entrar e está com algumas dúvidas, não deixe de colocar suas perguntas aqui embaixo, que ou eu ou alguém aqui da nossa equipe vai poder te ajudar. E lembre-se sempre, o que vai definir se você está fazendo um bom negócio ou não dentro de um consórcio é a estratégia que você está utilizando para o seu objetivo. E não existe a melhor administradora do mundo. Cada administradora tem suas vantagens e desvantagens. Então busque um consultor que ele seja isento, que ele não seja comprado a uma única só bandeira de consórcio e que possa te assessorar da mesma maneira que ele compraria um consórcio para ele mesmo. E é assim que a gente faz. Um grande abraço.